Achavas mesmo que eu não vinha? As palavras pairaram no ar enquanto todas as conversas naquele jardim pararam. Observei o rosto do meu ex-marido perder a cor enquanto a sua esposa grávida lhe agarrava o braço como se a sua vida dependesse disso. O mesmo homem que me tinha atirado com os papéis do divórcio há 2 anos, a dizer-me que eu era mercadoria com defeito porque não lhe podia dar filhos, estava agora paralisado enquanto 4 crianças pequenas saíam de um Porsche 911 branco atrás de mim. Sabem o que se diz sobre o karma? Ele não volta apenas, volta em grande estilo e às vezes traz reforços. O meu nome agora é Sofia Almeida. Embora durante 8 anos tenha sido Sofia Costa a tentar desesperadamente ser a esposa perfeita para um homem que me via apenas como uma incubadora avariada. Esta é a história de como passei de implorar a médicos para consertarem o meu corpo estragado para ver o mundo do meu ex-marido desmoronar-se enquanto os meus 4 filhos, cada um com o apelido Almeida, corriam em direção ao baloiço no seu precioso chá de bebê. Mas antes de ouvirem sobre a bela destruição de hoje, preciso que entendam uma coisa. Se alguma vez te disseram que não é suficiente, se alguma vez alguém te fez sentir sem valor, se alguma vez foste descartada como o lixo de ontem, esta história é para ti. Porque às vezes o universo tem um plano tão perfeito, tão magnificamente devastador, que te tira o fôlego. Deixem um like se acreditam em justiça cósmica e certifiquem-se de que estão subscritos, porque esta história vai levar-vos numa viagem que não esquecerão. Mas deixem-me começar do início. Quando eu tinha 24 anos e era ingênua o suficiente para acreditar que o amor conquistava tudo, conheci o Tiago Soares no casamento da minha prima em 2019. Eu era a madrinha de casamento, ele era o padrinho, e tivemos aquele encontro clichê de filme por causa de um copo de espumante entornado. Ele era tudo o que eu pensava que queria. Emprego estável em finanças, casa própria, falava em querer uma família grande um dia. Parecia a resposta a orações que eu nem sabia que estava a fazer. Durante os nossos primeiros 2 anos juntos, vivi um conto de fadas. O Tiago era atencioso, romântico, sempre a falar do nosso futuro. Ele apontava para roupas de bebê nas lojas e dizia coisas como: "Os nossos filhos vão ser tão lindos", ou "Mal posso esperar para ser pai". Ele fazia-me sentir como se eu fosse a peça que faltava no puzzle da sua vida perfeita. Casamo-nos numa praia no Algarve, com as nossas 2 famílias presentes. Lembro-me de estar ali, com aquele vestido branco, a olhar nos olhos dele enquanto ele prometia amar-me na saúde e na doença, para o melhor e para o pior. Eu acreditei em cada palavra. Pensei que tinha encontrado a minha pessoa, o meu para sempre. O problema começou cerca de 6 meses depois da nossa lua de mel. Estávamos a tentar engravidar e, como não aconteceu logo, o Tiago começou a fazer comentários, pequenas coisas no início, a perguntar se eu estava a acompanhar o meu ciclo corretamente, a sugerir que eu precisava de comer de forma mais saudável, de fazer mais exercício. Quando me vinha o período todos os meses, eu via um brilho de desilusão nos seus olhos que ele tentava esconder atrás de sorrisos de marido preocupado. No nosso 2º ano de casamento, as tentativas tornaram-se mecânicas, agendadas, sem alegria. O Tiago comprou testes de ovulação, registrava tudo em aplicações, transformou o nosso quarto num laboratório de fertilidade. O homem que costumava dar-me um beijo de bom dia, agora apenas perguntava se era a altura certa quando olhava para mim. Depois vieram as consultas médicas, mês após mês de exames, procedimentos, consultas. O meu corpo foi picado, apalpado, analisado e medido. Todos os exames davam normais, mas o Tiago insistia que continuássemos a procurar o que estava errado comigo. Porque na sua mente tinha de haver algo de errado comigo. A possibilidade de os problemas de fertilidade poderem ser do lado dele nunca entrou no seu vocabulário. Comecei a tomar medicamentos para a fertilidade que me deixavam doente, com alterações de humor para as quais o Tiago não tinha paciência. Quando eu chorava por causa das hormonas, ele ralhava comigo por ser demasiado emotiva e dizia que o estresse era provavelmente a razão pela qual eu não conseguia engravidar. Ele começou a trabalhar até mais tarde com mais frequência, a sair com amigos, deixando-me em casa sozinha com fóruns de gravidez e aplicações de fertilidade. A pior parte era vê-lo perto dos filhos de outras pessoas.
Ele iluminava-se com os seus sobrinhos e sobrinhas, publicando fotos nas redes sociais com legendas como "Mal posso esperar pelos meus próprios pequeninos". A mãe dele começou a fazer comentários sobre como ainda estava à espera de netos, olhando diretamente para mim durante os jantares de família. No terceiro ano do nosso casamento, o Tiago deixou de fingir ser paciente. Fazia piadas sobre o meu relógio biológico à frente dos nossos amigos. Começou a falar das minhas dificuldades de fertilidade com outras pessoas sem a minha permissão, pintando-se como o marido sofredor que lidava com uma esposa defeituosa. Eu tornei-me o problema que ele tinha de resolver, o fardo que ele carregava. Então, uma noite em novembro de 2023, tudo mudou. Eu estava no nosso quarto a injetar-me com mais uma dose de hormonas de fertilidade quando o Tiago entrou e ficou ali a observar-me. O seu rosto tinha uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era frustração ou desilusão, mas algo mais próximo de nojo. Perguntei em voz baixa. O Tiago ficou em silêncio por um longo momento. Sinceramente, desde a última consulta de FIV, quando o médico disse que talvez precisássemos de considerar tratamentos mais agressivos, não parei de pensar se queria passar por tudo isso e se queria passar por isso comigo. Não se. Nós conseguiríamos lidar com isso juntos, mas se eu valia o esforço. Já falaste com alguém sobre isto? Outra pausa. Mencionei alguns dos nossos problemas ao meu irmão e a minha mãe tem feito perguntas sobre por que ainda não temos filhos. Então, tive de explicar algumas coisas. O meu estômago deu um nó. Andas a discutir a nossa situação médica privada com a tua família. Eles estão preocupados comigo, Sofia. Eles conseguem ver o quão estressado eu tenho andado. Estressado, Tiago? Eu é que estou a ser injetada com hormonas. Eu é que estou a fazer procedimentos. O meu corpo é que está a ser tratado como uma experiência científica. Tu estás estressado? Achas que isto tem sido fácil para mim, ver-te desmoronar todos os meses, lidar com as tuas alterações de humor, ter a minha família a perguntar-me constantemente quando vamos ter filhos e não saber o que lhes dizer? Podias dizer-lhes que não é da conta deles, ou podias procurar ajuda e descobrir por que é que o teu corpo não faz o que é suposto fazer. As palavras pairaram entre nós como uma nuvem de veneno. O rosto do Tiago mostrou imediatamente arrependimento, mas era tarde demais. Ele finalmente tinha dito o que pensava o tempo todo, que a minha infertilidade era uma falha pessoal, algo que eu poderia corrigir se me esforçasse mais. O meu corpo não faz o que é suposto fazer, repeti lentamente. É mesmo isso que pensas? Sofia, eu não quis dizer. Não, quiseste dizer. Foi exatamente isso que quiseste dizer. Levantei-me, sentindo algo mudar dentro de mim. Achas que há algo de errado comigo? Achas que sou defeituosa? Acho que temos lutado contra a biologia durante 3 anos e talvez seja a altura de aceitar que algumas coisas não estão destinadas a acontecer. Algumas coisas, como o nosso casamento. O Tiago olhou para mim com os mesmos olhos que antes me olhavam como se eu fosse a lua, só que agora não continham nada além de exaustão. Talvez. Naquela noite, o Tiago dormiu no quarto de hóspedes para nos dar espaço para pensar. Eu fiquei deitada na nossa cama, a olhar para o teto, a tentar perceber como passei de ser o amor da vida dele para ser um problema do qual ele precisava de espaço. Na manhã seguinte, encontrei-o na cozinha a fazer café, uma chávena. Acho que vou ficar em casa do meu irmão por uns tempos, disse ele sem olhar para mim. Só até resolvermos as coisas. Quanto tempo é uns tempos? Não sei, algumas semanas, talvez mais. Observei-o a deitar café na sua caneca de viagem, aquela que eu lhe tinha comprado no seu aniversário há 2 anos com "O melhor futuro pai do mundo" escrito nela. A ironia era devastadora. Tiago, posso perguntar-te uma coisa? Ele acenou, ainda sem fazer contato visual. Se eu pudesse engravidar amanhã, ainda quererias esta pausa? Pela primeira vez em meses, o Tiago olhou diretamente para mim, e nesse momento eu vi a verdade que ele tinha escondido. Se eu lhe pudesse dar um bebê, nenhum dos nossos outros problemas importaria. Se eu pudesse ser a mãe dos filhos dele, ele aguentaria qualquer outra coisa. Mas como eu não conseguia fazer a única coisa pela qual ele se casou comigo, tudo o resto em mim tinha se tornado insuficiente. Não sei.
disse ele em voz baixa. Mas eu sabia, e pela primeira vez em 3 anos, agradeci por não poder dar um filho a este homem. O Tiago saiu de casa numa terça-feira. Levou as suas roupas, os seus aparelhos eletrônicos e a sua máquina de café, deixando para trás 3 anos de casamento como se fosse um imóvel alugado cujo contrato decidiu não renovar. Na primeira semana, convenci-me de que era temporário. Ele precisava de espaço, estava a processar. Ele voltaria assim que percebesse o que estava a deitar fora. Fiz uma limpeza profunda à casa, cozinhei as suas refeições favoritas e congelei-as para quando ele voltasse. Até comprei lençóis novos para a nossa cama, porque pensei que talvez um novo começo fosse o que precisávamos. Ele ligou ao 8º dia. "Como te tens aguentado?" perguntou ele, e por um segundo a sua voz tinha aquele tom gentil que eu lembrava de quando nos conhecemos. "Tenho saudades tuas", disse eu, agarrando o telefone como uma tábua de salvação. "A casa parece tão vazia sem ti." "Eu também tenho saudades tuas", disse ele, e o meu coração animou-se. "Mas, Sofia, acho que este espaço nos está a fazer bem. Estou a dormir melhor, a pensar com mais clareza. Acho que também devias pensar no que este tempo separados te está a mostrar." O que me estava a mostrar era que eu não conseguia funcionar sem ele. Eu tinha construído toda a minha identidade adulta em torno de ser a esposa do Tiago, a futura mãe dos filhos do Tiago, a outra metade do Tiago. Sem ele, eu não sabia quem era suposto ser. "Tenho pensado no que disseste", disse-lhe eu, "sobre fazermos uma pausa nas tentativas de engravidar. Talvez tenhas razão. Talvez nos tenhamos focado tanto em ter um bebê que nos esquecemos de como era simplesmente sermos casados." "Sim", disse o Tiago, mas algo na sua voz soava distante. "Talvez. Então, quando é que vens para casa? Podíamos recomeçar, fazer as coisas de forma diferente." Houve uma longa pausa. "Sofia, acho que ainda não estou pronto para voltar para casa. De quanto mais tempo precisas?" "Não sei, ainda estou a tentar perceber as coisas." "Que coisas? Tiago, estamos casados há 3 anos. O que há para perceber?" Outra pausa. "Se este casamento é algo pelo qual quero continuar a lutar." As palavras atingiram-me como um golpe físico. "Lutar? É isso que eu sou para ti agora? Algo pelo qual tens de lutar em vez de algo que queres?" "Não foi isso que eu quis dizer." "Então, o que quiseste dizer?" "Quis dizer que talvez nos tenhamos esforçado tanto para que isto resultasse que não paramos para pensar se deveria resultar." Senti algo dentro de mim começar a entrar em pânico. "Tiago, eu amo-te. Tu amas-me. Isso é suficiente. Tudo o resto podemos resolver." "Mas será que é suficiente? Porque tenho pensado em como o amor se deve sentir e já não tenho a certeza de que o que temos se qualifique." "O que temos qualifica-se, Tiago. Fizemos votos um ao outro, na saúde e na doença, para o melhor e para o pior. Esta é a pior parte. É agora que devemos lutar mais, não desistir." "Talvez", disse o Tiago em voz baixa, "mas estou cansado de lutar." Aquele telefonema durou 2 horas, comigo a implorar, a negociar e a prometer ser diferente, melhor, mais fácil. O Tiago ouviu com o que pareceu ser paciência, mas provavelmente era apenas cortesia. No final, eu tinha concordado em dar-lhe mais tempo, mais espaço, o que quer que ele precisasse. 3 semanas após a nossa separação, a mãe do Tiago ligou-me. "Sofia, querida, queria saber como estavas. O Tiago falou-nos da vossa separação temporária." Temporária, pelo menos era assim que ele lhe chamava. "Estou bem, senhora Soares, a dar ao Tiago o espaço de que ele precisa para resolver as coisas." "Bem, quero que saibas que eu e o pai dele estamos a rezar por vocês os dois. O casamento dá muito trabalho, especialmente quando se lida com desafios de fertilidade." Senti a minha garganta apertar. "Obrigada, significa muito." O Tiago mencionou que talvez fossem fazer uma pausa nas tentativas de ter um bebê. Provavelmente é sensato. Às vezes, quando queremos muito uma coisa, acabamos por afastá-la. "Ele disse mais alguma coisa sobre a nossa situação?" Houve uma pausa. "Apenas que ambos estão a fazer uma reflexão profunda sobre como querem que o vosso futuro seja." Depois de desligar, percebi que o Tiago estava a controlar a narrativa. Para a sua família, esta era uma decisão mútua, uma pausa saudável onde ambos estávamos a tentar perceber as coisas. Ele não era o marido que tinha abandonado a esposa durante uma crise médica.
Era o homem razoável que se afastava para ter a certeza de que estava a tomar as decisões certas. Os telefonemas tornaram-se menos frequentes. O Tiago ligava de poucos em poucos dias, a perguntar como eu estava, mas sem partilhar nada sobre o que ele estava a fazer ou a sentir. Quando eu perguntava sobre voltar para casa, ele dizia que não estava pronto. Quando eu perguntava o que ele precisava para estar pronto, ele dizia que não sabia. 2 meses após a nossa separação, recebi uma chamada da nossa companhia de seguros sobre uma participação que o Tiago tinha submetido para uma consulta com um urologista. Peço desculpa, deve haver algum engano, disse eu à representante. O meu marido não foi a um urologista. De acordo com os nossos registros, Tiago Soares teve uma consulta com o Dr. Fernandes no dia 15 de março para uma avaliação de fertilidade. As minhas mãos começaram a tremer. Pode dizer-me que tipo de avaliação? Não lhe posso dar detalhes médicos específicos, mas posso confirmar que a consulta foi para testes de infertilidade de fator masculino. O Tiago tinha ido a um médico de fertilidade. Enquanto me dizia que precisava de espaço da nossa jornada de fertilidade, enquanto me fazia sentir que o problema era meu, ele tinha andado a testar a sua própria fertilidade. Liguei-lhe imediatamente. Por que não me disseste que foste a um médico de fertilidade? Sofia, como é que descobriste isso? A companhia de seguros ligou. Tiago, por que é que foste fazer testes sem me dizeres? Porque queria saber por mim mesmo antes de te dizer alguma coisa. Saber o quê? O Tiago ficou em silêncio por um longo momento. Os resultados mostraram alguns problemas do meu lado. Baixa contagem de espermatozoides, problemas de motilidade, coisas que tornariam muito difícil para nós concebermos naturalmente. Sentei-me com força na cadeira da cozinha. Há quanto tempo sabes disto? Há umas 3 semanas. 3 semanas? Tiago, isto muda tudo. Isto significa que a culpa não é minha. Significa que todos aqueles anos a fazer-me sentir defeituosa, todos aqueles comentários sobre o meu corpo não funcionar bem, tudo isso foi... Sofia, não muda nada. Como assim não muda nada? Claro que muda tudo. Podíamos fazer FIV com o teu esperma ou procurar outras opções. Não, não podíamos. Algo no seu tom fez o meu sangue gelar. Como assim não podíamos? Quero dizer, eu não quero fazer FIV, não quero passar por tratamentos de fertilidade, não quero continuar a forçar algo que claramente não está destinado a acontecer. Mas agora sabemos por que não estava a acontecer. Podemos resolver isto. Eu não quero resolver isto, Sofia. Quero aceitar. Aceitar o quê? Que nunca vamos ter filhos? Aceitar que talvez não estejamos destinados a ter filhos juntos. A palavra juntos pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Tiago, o que é que não me estás a contar? Silêncio. Tiago, eu ando a ver uma pessoa. As palavras atingiram-me como um caminhão. Deixei mesmo cair o telemóvel e tive de me apressar para o apanhar. Andas a... Quê? Não é sério. Aconteceu. Mas fez-me perceber que o que temos já não está a funcionar. Andas a trair-me. Estamos separados, Sofia. Eu não chamaria isso traição. Estamos separados porque disseste que precisavas de espaço para pensar no nosso casamento, não porque querias sair com outras pessoas. Sei como isto soa, mas conhecer outra pessoa mostrou-me o que falta na nossa relação, o que nos tem faltado. Senti que me estava a afogar. Qual é o nome dela? Isso não é importante. Para mim é importante. Qual é o nome dela? O nome dela é Catarina. Ela trabalha na minha empresa. Catarina. Ele tinha trabalhado até tarde durante todos aqueles meses. E eu pensei que era porque estava estressado com os nossos problemas de fertilidade, mas ele andava a construir uma relação com outra pessoa. Há quanto tempo a vez? Começou umas semanas antes de eu sair de casa. Umas semanas antes, Tiago, pediste uma separação para poderes estar com outra pessoa. Não, não foi assim que aconteceu. A Catarina e eu éramos apenas amigos, mas falar com ela fez-me perceber o quão infeliz eu me tinha tornado no nosso casamento. Infeliz porque eu não conseguia engravidar. Infeliz porque deixamos de ser parceiros e passamos a ser 2 pessoas obcecadas com o mesmo objetivo impossível, e a Catarina não quer filhos. O Tiago ficou em silêncio por tempo demais. Tiago, a Catarina quer filhos? Ela já tem filhos, 2 de um casamento anterior. A crueldade era de cortar a respiração.
O Tiago não queria passar por tratamentos de fertilidade comigo, mas estava perfeitamente disposto a namorar uma mulher que já vinha com filhos prontos. Então, afinal vai ser pai, disse eu em voz baixa. Sofia, não se trata disso. É exatamente disso que se trata. Não quiseste passar pelo trabalho de ter filhos comigo, mas aceitas os filhos de outra pessoa. Não quiseste resolver os nossos problemas de fertilidade, mas namoras com alguém cuja fertilidade nunca foi um problema. Isso não é justo. Justo, Tiago, deixaste que eu me culpasse durante 3 anos. Fizeste-me sentir que o meu corpo estava estragado, que o problema era eu, que eu não era mulher suficiente para te dar o que querias. E durante todo esse tempo, a tua fertilidade é que era o problema. Mas em vez de resolveres isso comigo, encontraste outra pessoa que te podia dar a família instantânea que querias, sem nenhum trabalho. Não é assim tão simples. É exatamente assim, tão simples. Usaste os nossos problemas de fertilidade como desculpa para me deixares por alguém mais conveniente. Sofia, acho que devíamos falar sobre avançar para tornar esta separação permanente. A palavra permanente ecoou na minha cabeça. Queres o divórcio? Acho que é o melhor para ambos. O melhor para ambos ou o melhor para ti e para a Catarina. Quero que sejas feliz, Sofia, e não acho que possas ser feliz comigo. Essa não é uma decisão que te caiba a ti tomar. Na verdade, não posso ficar num casamento que não está a funcionar só porque tens medo de o deixar ir. 3 dias depois, os papéis do divórcio foram entregues à minha porta. Os papéis do divórcio eram 37 páginas de linguagem jurídica que, essencialmente, diziam que o Tiago queria tudo e eu não merecia nada. Segundo o advogado dele, a nossa casa era propriedade exclusiva do Tiago, uma vez que a comprou antes do casamento. A nossa conta poupança conjunta era maioritariamente composta por contribuições do Tiago, uma vez que ele ganhava mais dinheiro. Até o meu carro estava tecnicamente em nome dele, porque ele tinha conseguido uma taxa de financiamento melhor quando o compramos. Olhei para aqueles papéis na minha cozinha vazia, percebendo que 8 anos com o Tiago não me tinham deixado quase nada, exceto dívidas de tratamentos de fertilidade que, aparentemente, foram inúteis. A minha advogada era uma mulher de ar cansado chamada Doutora Matos, especializada em casos de divórcio. Tenho de ser honesta consigo, Sofia, disse ela na nossa primeira reunião. Como só estiveram casados 3 anos e a maioria dos bens eram dele antes do casamento, está-se a olhar para um acordo muito modesto, talvez o suficiente para a caução de um apartamento e alguns meses de despesas. E a pensão de alimentos? Você é jovem, saudável, com formação universitária. O tribunal esperará que se sustente a si própria muito rapidamente. Pensei nos últimos 3 anos que passei totalmente focada em engravidar, em vez de construir uma carreira. Tinha estado a trabalhar a tempo parcial numa organização sem fins lucrativos, a ganhar mal o suficiente para cobrir as minhas despesas pessoais, enquanto o Tiago tratava da hipoteca e das contas principais. Tinha estado a brincar às casinhas em vez de construir uma vida. Quanto tempo tenho para encontrar um sítio para viver? O Tiago está a ser generoso ao dar-lhe 60 dias. Legalmente, ele provavelmente conseguiria tirá-la de lá mais cedo, uma vez que a casa é dele. Generoso, o Tiago estava a ser generoso por não expulsar imediatamente a esposa que tinha abandonado. O primeiro sinal de que o Tiago se estava a tornar alguém que eu não reconhecia veio durante a nossa segunda sessão de mediação. Eu tinha perguntado se podia ficar com alguns dos móveis que compramos juntos, e o advogado do Tiago respondeu listando todos os itens que o Tiago queria reter, que era basicamente tudo, exceto os meus pertences pessoais. Gostava de ficar com o conjunto da sala de jantar, disse eu em voz baixa. Escolhemo-lo juntos no nosso primeiro aniversário. O Tiago nem sequer olhou para mim. Vou ficar com todos os móveis. A Sofia pode levar as suas roupas e itens pessoais. Tiago, preciso de um sítio para me sentar, de algo para comer. Vais ficar com uma casa cheia de móveis. Devias ter pensado nisso antes de deixares o nosso casamento desmoronar-se. Antes de eu deixar o nosso casamento desmoronar-se, como se tivesse sido eu a desistir, a encontrar outra pessoa, a pedir o divórcio. Eu não deixei nada desmoronar-se, disse eu com a voz a subir de tom. Tu abandonaste o nosso casamento no minuto em que decidiste que eu estava estragada. Eu abandonei um casamento que se tinha tornado nada mais do que consultas médicas e calendários de ovulação, retorquiu o Tiago.
Abandonei uma esposa que não tinha identidade para além de tentar engravidar. Porque tu fizeste dessa a minha única identidade, transformaste toda a nossa relação num projeto de fertilidade. O advogado do Tiago pigarreou. Talvez devêssemos focar-nos nas questões práticas. A doutora Matos apertou-me o braço suavemente, lembrando-me de manter a calma. Mas algo dentro de mim estava a partir-se. Este homem que eu amara, a quem eu dera tudo, estava a tratar-me como um obstáculo a superar inetartineia. Vez de uma pessoa que partilhou a sua vida. 3 semanas após o início do processo de divórcio, a crueldade do Tiago tomou um novo rumo. Eu estava no supermercado quando me cruzei com a mãe dele. Sofia, disse a senhora Soares, puxando-me para um abraço que pareceu forçado. Como te tens aguentado, querida? Estou bem, menti. Um dia de cada vez. O Tiago falou-nos dos papéis do divórcio. Tenho de dizer que estamos todos bastante chocados. Senti o meu estômago contrair-se. O que é que o Tiago vos disse exatamente? Bem, ele disse que tu decidiste que já não aguentavas mais as lutas pela fertilidade e que tinhas pedido o divórcio. O supermercado pareceu inclinar-se à minha volta. Eu pedi o divórcio? Ele disse que decidiste que querias recomeçar com alguém que não te lembrasse dos teus problemas de fertilidade, que precisavas de um novo começo. Agarrei o meu carrinho de compras para que as minhas mãos não tremessem. O Tiago estava a reescrever a história, fazendo-se de vítima do meu suposto colapso, em vez do marido que abandonou a esposa pelo colega de trabalho. Senhora Soares, não foi isso que aconteceu. Oh, querida, não precisas de me explicar nada. O Tiago mencionou o quão difícil isto tem sido para ti emocionalmente. Ele está preocupado contigo, na verdade. Ele disse que não tens pensado com clareza desde o último tratamento falhado. O Tiago tinha dito à sua família que eu estava a ter um esgotamento nervoso, que fui eu que não consegui lidar com as nossas dificuldades de fertilidade, que desisti do nosso casamento, que pedi o divórcio. Na sua versão, ele era um marido preocupado a lidar com uma esposa instável que tinha abandonado o casamento. Senhora Soares, foi o Tiago quem pediu o divórcio, foi o Tiago quem saiu de casa, foi o Tiago quem... Parei antes de dizer me traiu com a Catarina, porque claramente o Tiago não tinha mencionado essa parte da história. Oh, querida, acho que podes estar confusa com a cronologia. O Tiago disse que só apresentou os papéis depois de tu já teres saído de casa. Olhei para ela. O Tiago tinha dito à sua família que eu tinha saído de casa primeiro, que o tinha abandonado. Eu nunca saí de casa, disse eu em voz baixa. Ainda estou a viver na casa. A senhora Soares pareceu confusa. Mas o Tiago disse que tinhas andado a ficar em casa de amigos porque não suportavas estar na casa onde tanto tentaram engravidar. As mentiras eram tão elaboradas, tão detalhadas, tão perfeitamente concebidas para fazer o Tiago parecer a parte razoável a lidar com uma esposa irracional. Ele tinha criado uma narrativa inteira onde eu era a que tinha desistido, que tinha fugido, que tinha desfeito o nosso casamento. Senhora Soares, acho que houve aqui alguma falha de comunicação. Talvez devesse falar novamente com o Tiago sobre o que realmente aconteceu. Deixei as minhas compras no carrinho e saí da loja com as mãos a tremer tanto que mal conseguia meter as chaves. Na porta do carro. Naquela noite liguei ao Tiago. Por que é que disseste à tua mãe que eu pedi o divórcio? Sofia, eu nunca disse isso. Ela disse que lhe contaste que eu não conseguia lidar com as dificuldades da fertilidade e que queria um novo começo. Eu disse-lhe que estavas a passar por uma fase difícil, o que é verdade. Disseste-lhe que eu saí de casa primeiro. Eu disse-lhe que às vezes estavas a ficar noutros sítios, o que é verdade. Fiquei em casa da minha irmã durante 2 noites depois de me teres entregado os papéis do divórcio. Isso não é o mesmo que sair de casa. Olha, a minha família estava a fazer perguntas sobre o porquê de nos estarmos a divorciar, e eu tentei explicar de uma forma que não fizesse ninguém parecer mal. Fizeste-me parecer que tive um esgotamento nervoso e abandonei o nosso casamento. Fiz-te parecer alguém a passar por uma fase difícil, o que é melhor do que a alternativa. Que alternativa? Eu contar-lhes a verdade sobre quão obsessiva e instável te tornaste em relação a engravidar. As palavras atingiram-me como uma bofetada. Instável. Sofia, estavas a injetar-te com hormonas que te deixavam louca.
Não conseguias falar de outra coisa senão ovulação e tratamentos de fertilidade. Transformaste o nosso casamento num procedimento médico. Eu estava de tentar ter o bebê que tu disseste que querias. Eu queria um bebê, não uma esposa que desapareceu e foi substituída por alguém obcecado com calendários de concepção. Então agora sou obsessiva e instável, mas há 3 meses estavas aí comigo a fazer esses calendários? Porque eu estava a tentar apoiar-te em algo que era claramente mais importante para ti do que a nossa relação real. Senti que estava a enlouquecer. O Tiago estava a reescrever toda a nossa história, fazendo de mim a vilã numa história onde eu tinha sido a única a tentar desesperadamente salvar o nosso casamento. Tiago, foste tu quem comprou os testes de ovulação. Foste tu quem acompanhou os meus ciclos. Foste tu quem marcou as consultas médicas. Porque tu estavas a desmoronar-te todos os meses quando te vinha o período. Eu estava a tentar ajudar-te a sentir que tínhamos algum controlo. Estás a mentir. Não estou a mentir, Sofia. Estou a dizer-te como eu vivi o nosso casamento, que foi ver a mulher com quem casei desaparecer numa obsessão por algo que talvez nunca tivéssemos. Desliguei o telefone e sentei-me na minha casa vazia a perguntar-me se estaria realmente a ficar louca. Terei sido obsessiva? Terei feito da fertilidade algo mais importante do que a nossa relação? Terei eu afastado o Tiago com o meu desespero para engravidar? 2 dias depois, descobri que o Tiago e a Catarina estavam a viver juntos. A minha vizinha mencionou ter visto uma mulher e 2 crianças em casa do Nuno, irmão do Tiago, onde supostamente o Tiago estava a ficar. Quando passei por lá de carro depois do trabalho, vi o carro do Tiago na entrada, juntamente com um Peugeot 3008 com um autocolante bebê a bordo. Sentei-me no meu carro do outro lado da rua, a observar pelas janelas enquanto o Tiago brincava com 2 crianças na sala e uma mulher loira cozinhava o jantar na cozinha. Pareciam uma família feliz e completa. O Tiago tinha seguido em frente de tal forma que já estava a brincar às casinhas com outra pessoa. Enquanto eu vivia numa casa vazia, à espera que os papéis do divórcio fossem finalizados para poder descobrir como reconstruir toda a minha vida do nada. Foi então que percebi que a crueldade do Tiago tinha sido estratégica. Ele fez-me sentir louca, fez-me duvidar das minhas próprias memórias, fez-me questionar se o problema tinha sido sempre eu. Isolou-me da sua família, pintando-me como instável. Deixou-me sem recursos financeiros e sem sistema de apoio. E fê-lo enquanto representava o papel de marido preocupado a lidar com uma esposa desequilibrada. O insulto final chegou na semana seguinte, quando o Tiago me ligou para falar do convite para o chá de bebê. Queria avisar-te de uma coisa, disse ele, com a voz artificialmente gentil. A Catarina está grávida. As palavras atingiram-me como um golpe físico. Grávida? Descobrimos na semana passada. Ainda é cedo, mas queríamos contar às nossas famílias. Como é que isso é possível? Disseste que tinhas problemas de fertilidade. Afinal, os exames estavam errados, ou talvez os meus níveis tenham melhorado depois de eu ter deixado de estar estressado com isso o tempo todo. Claro, os problemas de fertilidade do Tiago resolveram-se magicamente no minuto em que ele me deixou. De qualquer forma, continuou o Tiago, vamos fazer um chá de bebê no próximo mês, e a Catarina achou que seria bom convidar-te. Eu não conseguia falar. Sofia, estás aí? Queres convidar-me para o teu chá de bebê? A Catarina acha que isso mostraria que somos todos adultos nesta situação, que não há ressentimentos. Sem ressentimentos. O homem que destruiu a minha vida, roubou a minha casa e reescreveu a nossa história queria convidar-me para celebrar o bebê que concebeu imediatamente depois de me deixar porque eu não conseguia engravidar. Não acho que seja uma boa ideia, Tiago. Olha, sei que pode ser estranho, mas acho que seria bom para ti. Mostrar a toda a gente que estás a seguir em frente, que não estás ressentida com a forma como as coisas acabaram. Mostrar a toda a gente. O Tiago queria-me lá como prova de que a sua versão da nossa história era verdadeira, que fui eu que aceitei graciosamente o fim do nosso casamento porque, de qualquer forma, era mentalmente instável. Tiago, não vou ao teu chá de bebê. Acho mesmo que devias reconsiderar. A Catarina já te enviou um convite. Então a Catarina pode esperar que eu recuse. Sofia, é exatamente disto que estou a falar.
Estás a deixar que o ressentimento controle as tuas decisões em vez de fazeres o que é saudável. O que é saudável é eu manter-me afastada do homem que destruiu a minha vida. Eu não destruí a tua vida. O nosso casamento não funcionou. Acontece. O nosso casamento não funcionou porque tu decidiste que eu era defeituosa e encontraste alguém que não era. O nosso casamento não funcionou porque nos tornamos incompatíveis. E o facto de não conseguires aceitar isso é exatamente o motivo pelo qual estou preocupado contigo. O Tiago estava a fazê-lo de novo, a fazer-me parecer louca por estar magoada com a sua traição. Envia-me o convite, disse eu em voz baixa. A sério? Envia-me o convite, Tiago. Quero vê-lo. Ótimo. Acho que isto vai ser muito bom para toda a gente. O convite chegou 3 dias depois, endereçado a Sofia Costa, numa caligrafia elegante em papel caro. O endereço do remetente era a casa do Nuno, irmão do Tiago, onde aparentemente o Tiago ainda fingia viver sozinho. No interior, numa caligrafia fluida, lia-se: És convidada a celebrar a chegada do bebê Soares. Juntem-se ao Tiago e à Catarina enquanto se preparam para dar as boas-vindas ao seu pequeno milagre. O Tiago e a Catarina iam ter o seu pequeno milagre enquanto eu estava sentada numa casa vazia a enfrentar a falência devido a tratamentos de fertilidade que afinal foram inúteis, prestes a ficar sem casa porque o meu marido decidiu que eu era mercadoria estragada. Mas enquanto olhava para aquele convite, algo mudou dentro de mim. Pela primeira vez em meses não estava triste. Não estava magoada. Não estava confusa sobre o que tinha acontecido ao meu casamento. Estava zangada e pela primeira vez desde que o Tiago se foi embora, comecei a pensar em como realmente queria que a minha vida fosse. Passei 3 dias a olhar para aquele convite do chá de bebê, a ler e a reler aquelas palavras, pequeno milagre, até se gravarem no meu cérebro. O pequeno milagre do Tiago e da Catarina, concebido sem esforço, enquanto eu passei 3 anos a acreditar que o meu corpo estava estragado. No 4º dia, decidi passar de carro novamente pela casa do irmão do Tiago. Disse a mim mesma que só queria ver se o Tiago estava realmente a viver lá ou se era mais uma mentira. Mas, na verdade, acho que me estava a torturar. Queria ver a sua nova vida perfeita para poder sentir pena de mim mesma como deve ser. Estacionei do outro lado da rua por volta da hora do jantar, a observar pelas janelas o Tiago a brincar com os 2 filhos da Catarina enquanto ela cozinhava. Parecia um anúncio à felicidade familiar e senti aquela facada familiar de inadequação ao vê-lo ser o pai que nunca conseguiu ser comigo. Estava prestes a ir-me embora quando ouvi vozes vindas do quintal. O Tiago e a Catarina tinham saído para o terraço e as suas vozes ouviam-se claramente na vizinhança silenciosa. Ainda não acredito que a convidaste mesmo, dizia a Catarina, e eu conseguia ouvir o divertimento na sua voz. Disse-te que foi um golpe de... Gênio, respondeu o Tiago. A minha mãe tem feito demasiadas perguntas sobre o verdadeiro motivo do fim do casamento. A Sofia, aparecer com um ar patético, vai responder a todas essas perguntas sem que eu precise de dizer uma palavra. Fiquei paralisada no meu carro com a mão nas chaves. Mas e se ela não vier? Perguntou a Catarina. Oh, ela vem. A Sofia Spea é demasiado patética para não vir. Provavelmente tem estado sentada naquela casa vazia durante semanas, desesperada por qualquer desculpa para estar perto de mim outra vez. A Catarina riu-se. És terrível, pobre mulher. Pobre mulher, Catarina. Esta é a mesma mulher que transformou o nosso casamento numa clínica de fertilidade, que me tornou a vida miserável durante 3 anos com a sua obsessão por engravidar, que não conseguia aceitar que algumas pessoas simplesmente não estão destinadas a ter filhos. Ainda assim, convidar a tua ex-mulher para o teu chá de bebê é bastante frio, mesmo para ti. É perfeito, disse o Tiago, e eu conseguia ouvir a satisfação na sua voz. Toda a gente vai ver exatamente com o que eu tive de lidar. A minha mãe, a minha família, todos os nossos velhos amigos vão ver esta mulher amarga e sem filhos que não conseguiu lidar com o fato de eu ter seguido em frente e encontrado a felicidade. E se ela fizer uma cena? Melhor ainda, deixa-a ter um esgotamento no nosso chá de bebê, que toda a gente veja o quão instável ela realmente é. Isso vai justificar tudo o que lhes disse sobre o porquê de o nosso casamento ter falhado.
Sentei-me no carro a sentir como se o chão estivesse a desaparecer debaixo de mim. O Tiago não me convidou para mostrar que não havia ressentimentos. Convidou-me para me humilhar publicamente, para usar a minha dor como entretenimento para os seus amigos e família. O timing também é perfeito, continuou o Tiago. Ela vai receber os papéis finais do divórcio a qualquer dia, por isso vai estar no seu ponto mais baixo. Provavelmente vai aparecer com uma roupa trágica, com um ar desesperado e patético, e toda a gente vai perceber exatamente por que é que tive de a deixar. Tu és tão mau, disse a Catarina. Mas estava a rir-se. Eu sou estratégico. A minha família precisa de ver com o que eu estava a lidar para deixarem de me fazer sentir culpado pelo divórcio. Assim que virem a Sofia no nosso chá de bebê, com ar de destroçada e amargurada, enquanto nós celebramos o nosso bebê milagre, vão perceber que fiz a escolha certa. O nosso bebê milagre. O Tiago estava a chamar a gravidez da Catarina um milagre, enquanto chamava a minha infertilidade uma falha pessoal. E se ela trouxer alguém? Perguntou a Catarina. O Tiago bufou. Trazer alguém? Catarina, olha para a vida dela. Não tem amigos, não tem carreira, não tem dinheiro, não tem perspectivas. É uma mulher de 30 anos cuja identidade inteira era ser minha esposa. Quem é que ela vai trazer? Eles voltaram para dentro, ainda a rir do mas. Seu plano de me usar como entretenimento no chá de bebê deles. Fiquei sentada no carro por mais 20 minutos a deixar a dimensão total da crueldade do Tiago assentar. Ele não me tinha apenas deixado, não tinha apenas reescrito a nossa história para parecer melhor. Estava ativamente a planear destruir o que restava da minha reputação e dignidade, exibindo a minha dor à frente de todos os que nos conheceram como casal. O Tiago queria-me naquele chá de bebê para que as pessoas pudessem ver a ex-mulher louca e amargurada em comparação com a sua nova família perfeita. Ele queria que a minha presença justificasse cada mentira que contou sobre o nosso casamento, cada comentário cruel que fez sobre a minha fertilidade, cada forma como me pintou como sendo o problema. Conduzi para casa num estado de torpor, finalmente a perceber que o homem que amei durante 8 anos não era apenas indiferente à minha dor. Ele estava ativamente a desfrutá-la. Estava a usar o meu sofrimento como uma ferramenta para se fazer parecer melhor. Naquela noite, liguei a minha irmã Inês pela primeira vez desde que os papéis do divórcio chegaram. Sofia, estava a ver quando é que me ias ligar de volta. Eu sei, desculpa, tenho andado a lidar com muita coisa. Como te tens aguentado com tudo? Desabei e contei-lhe tudo. A separação, os resultados dos testes de fertilidade que o Tiago escondeu, a Catarina, as mentiras que ele contou à família e, finalmente, o que ouvi sobre o chá de bebê. A Inês ficou em silêncio por um longo tempo depois de eu terminar. Sofia, disse ela finalmente, esse homem é um sociopata. Acho que talvez esteja mesmo louca, Inês. Ele continua a fazer-me sentir que imaginei tudo, que o problema era eu, que o nosso casamento falhou porque eu era obsessiva e instável. Tu não és louca, tu não és instável. És uma mulher que foi emocionalmente abusada por um homem que agora está a tentar humilhar-te publicamente para seu próprio entretenimento. Mas e se eu era obsessiva em relação a engravidar? E se eu fiz do nosso casamento só tratamentos de fertilidade? Sofia, ouve-me. Mesmo que tivesse sido obsessiva, mesmo que tivesses cometido erros, isso não justifica o que o Tiago te fez. Pessoas normais não abandonam os seus cônjuges durante uma crise médica. Pessoas normais não traem e depois culpam o parceiro. Pessoas normais não convidam a ex-mulher para um chá de bebê especificamente para a humilhar. Comecei a chorar pela primeira vez em semanas. E mais, continuou a Inês, o Tiago participou em todos os tratamentos de fertilidade. Ele estava lá a fazer os horários, a marcar as consultas, a acompanhar os teus ciclos. Estava tão investido em engravidar como tu, mas agora está a reescrever a história para te fazer de vilã. Sinto-me tão estúpida por ter acreditado nele quando disse que me amava. Não és estúpida por acreditar em alguém quando diz que te ama. Não és estúpida por confiares no teu marido. Não és estúpida por quereres salvar o teu casamento. O Tiago é que mentiu, traiu e manipulou. O Tiago é que se devia sentir estúpido.
Mas Inês, não me resta nada. Ele vai ficar com a casa, a maior parte do nosso dinheiro, todos os móveis. Vou ter 31 anos a recomeçar do nada. E agora ele quer exibir-me como um exemplo de mulher divorciada e amargurada. Então não o deixes. O que queres dizer? Quero dizer, não apareças no chá de bebê dele com ar de destroçada e desesperada como ele espera. Não lhe des a satisfação de te ver destruída. Inês, eu estou destruída. Não, estás magoada. Há uma diferença. Estás magoada porque alguém que amava se revelou cruel, mas não estás destruída, a menos que o deixes destruir-te. Não sei como não o deixar destruir-me. Começas por te lembrares de quem eras antes de o Tiago te fazer acreditar que não valias nada. Começas por te lembrares que o teu valor como mulher não tem nada a ver com em poderes ou não dar um bebê a um homem. Começas por te lembrares que não ter filhos não te torna defeituosa, estar divorciada não te torna um fracasso, e estar sozinha não te torna patética. Não me lembro de quem eu era antes do Tiago. Então descobres quem queres ser depois do Tiago, e garanto-te que a mulher em que te vais tornar será mais forte do que a mulher que ele deitou fora. Depois de desligar a chamada com a Inês, sentei-me na minha casa vazia e pensei no plano do Tiago. Ele queria que eu aparecesse destroçada, desesperada e patética para poder usar a minha dor para justificar a sua traição. Queria que a sua família e amigos olhassem para mim e pensassem: ainda bem que o Tiago se livrou dela. Mas pela primeira vez desde que este pesadelo começou, comecei a questionar-me: e se eu não aparecesse da forma que o Tiago esperava? E se em vez de ser a figura trágica na história de redenção do Tiago, eu me tornasse algo completamente diferente? Olhei novamente para aquele convite do chá de bebê, mas desta vez não o li como uma vítima, li-o como uma mulher que estava prestes a descobrir exatamente do que era capaz. O Tiago cometeu um erro crucial no seu plano de me humilhar publicamente, deu-me um aviso prévio e subestimou completamente quem eu me poderia tornar assim que deixasse de acreditar nas suas mentiras sobre quem eu era. Os papéis finais do divórcio chegaram numa quinta-feira de manhã, entregues por um estafeta que parecia embaraçado por me estar a entregar documentos que iriam terminar oficialmente o meu casamento. Assinei a recepção com as mãos a tremer, depois sentei-me à mesa da cozinha a ler o acordo que completava a vitória do Tiago. A casa tinha de ser desocupada no prazo de 30 dias. Eu iria receber 12.000 euros da nossa poupança conjunta, mal o suficiente para a renda do primeiro e último mês de um apartamento decente. O Tiago ficava com o carro uma vez que estava em nome dele, o que significava que eu teria de arranjar transporte. Até o meu anel de noivado tinha de ser devolvido, uma vez que era um presente condicional baseado num casamento que já não era aplicável. Liguei à doutora Matos, a minha advogada, para confirmar o que estava a ler. Lamento, Sofia. O advogado do Tiago foi muito agressivo neste acordo. Como a maioria dos bens foi adquirida antes do casamento e assinou uma convenção antenupcial, as nossas opções eram limitadas. Assinei o quê? Uma convenção antenupcial, o documento que assinou antes do seu casamento e que renunciava aos seus direitos sobre os bens do casal. Não se lembra? Tinha uma vaga memória do Tiago a trazer-me uma pilha de papéis na semana antes do nosso casamento, a dizer-me que eram apenas papéis do seguro e contratos do local do casamento. Eu estava tão sobrecarregada com os preparativos do casamento que assinei tudo o que ele me pôs à frente sem ler com atenção. Pensei que eram papéis do seguro. Receio que fosse um acordo pré-nupcial muito completo. O advogado do Tiago provavelmente aconselhou a fazer com que assinasse juntamente com outros documentos para que não percebesse o que era. O Tiago tinha me enganado para que eu assinasse a renúncia aos meus direitos sobre os nossos bens matrimoniais antes mesmo de nos casarmos. Ele tinha estado a planear a sua estratégia de saída desde o primeiro dia. Naquela tarde, comecei a procurar apartamentos que pudesse pagar com o meu salário da organização sem fins lucrativos. Os únicos sítios na minha faixa de preço eram estúdios em bairros problemáticos ou situações de casa partilhada com estranhos. Estava prestes a tornar-me uma mulher divorciada de 31 anos a viver num estúdio com um futon e os poucos pertences que o Tiago decidisse que eu podia ficar.
O caminhão de mudanças que o Tiago contratou chegou na semana seguinte para recolher os seus móveis. Vi 3 homens a carregar o conjunto da sala de jantar que tínhamos escolhido juntos, o sofá onde tínhamos visto filmes, a cama onde tínhamos tentado desesperadamente conceber um filho. Deixaram-me com as minhas roupas, os meus livros e uma cadeira dobrável de que o Tiago se tinha esquecido na garagem. Passei a minha última noite naquela casa, sentada no chão do que costumava ser o nosso quarto, a comer frango de churrasco e a pensar como a minha vida se tinha tornado um desastre completo. 8 anos com o Tiago, e eu estava a sair com menos do que tinha quando o conheci, mas o pior ainda estava para vir. 2 dias antes do chá de bebê do Tiago, encontrei a Catarina no supermercado. Ela estava radiante com aquele brilho de gravidez do primeiro trimestre, a mão a descansar protetoramente sobre a sua barriga ainda lisa enquanto examinava vitaminas pré-natais. Sofia, disse ela quando me viu, a voz a pingar falsa preocupação. Como estás? O Tiago disse que tens passado por uma fase muito difícil com tudo isto. Olhei para esta mulher que me tinha roubado no marido e que agora carregava o bebê que eu passei 3 anos a falhar em conceber. Era mais nova do que eu, mais bonita do que eu e aparentemente mais fértil do que eu. Tudo o que eu não consegui ser. Estou bem, consegui dizer. Bom, fico tão contente por saber isso. O Tiago tem estado tão preocupado contigo. O Tiago estava preocupado comigo. O homem que engendrou a minha destruição completa estava preocupado comigo. Espero que ainda estejas a planear vir ao chá de bebê, continuou a Catarina. Sei que pode ser estranho, mas o Tiago acha que te ajudaria muito a seguir em frente. Seguir em frente. Sabes, aceitar que o Tiago está feliz agora e parar de te agarrares ao passado. Ele disse que tens tido dificuldade em largar o teu casamento. Senti algo dentro de mim a estalar. A Catarina não estava apenas a carregar o bebê do Tiago. Estava a carregar a narrativa dele sobre mim. Ela acreditava genuinamente que eu era uma ex-mulher patética que não conseguia aceitar que o Tiago tivesse seguido em frente para alguém melhor. Catarina, posso perguntar-te uma coisa? Claro. O Tiago contou-te por que é que o nosso casamento acabou? Ele disse que te tornaste obcecada em ter um bebê e que isso colocou demasiada pressão na vossa relação. Que não conseguiste lidar quando os tratamentos não resultaram e começaste a culpá-lo pelos teus problemas de fertilidade. O Tiago disse-lhe que eu o tinha culpado pelos meus problemas de fertilidade, quando a verdade é que ele me culpou pelos problemas de fertilidade dele. Ele mencionou que também tinha problemas de fertilidade? A Catarina pareceu confusa. O Tiago não tem problemas de fertilidade. O médico disse que o nosso bebê foi concebido naturalmente, sem problemas nenhuns. O Tiago fez exames que mostraram baixa contagem de espermatozoides e problemas de motilidade. Acho que podes estar confusa, Sofia. Eu e o Tiago engravidamos no nosso 2º mês de tentativas. Não há nada de errado com a fertilidade do Tiago. Olhei para ela, percebendo que o Tiago também me tinha mentido sobre os resultados dos seus exames. Nunca houve problemas de fertilidade do lado dele. Ele inventou essa história para me fazer sentir menos sozinha na minha suposta condição e depois usou-a como mais uma razão para me deixar quando encontrou outra pessoa. De qualquer forma, continuou a Catarina, espero que possas ficar feliz por nós. O Tiago merece ter a família que sempre quis. O Tiago merece ter a família que sempre quis, como se eu o estivesse a impedir egoisticamente de ter filhos, em vez de tentar desesperadamente dá-los a ele. Afastei-me da Catarina sem dizer mais uma palavra, deixando novamente as minhas compras no carrinho. No meu carro, fiquei a tremer com uma raiva tão pura que me assustou. O Tiago não me tinha apenas deixado por outra pessoa. Ele tinha destruído sistematicamente o meu sentido de realidade, feito-me questionar as minhas próprias memórias e convencido toda a gente no nosso círculo social de que eu era uma mulher instável que tinha afastado um bom homem. E agora estava a planear exibir-me à frente dos nossos amigos e família como prova de quão certo ele estava em deixar-me. Naquela noite, liguei novamente a Inês. Já não aguento mais isto, disse-lhe eu entre lágrimas. O Tiago destruiu tudo, o meu casamento, a minha casa, as minhas finanças, a minha reputação. Até a mulher por quem ele me deixou pensa que sou a ex-mulher louca que não aguentou vê-lo feliz.
Sofia, tens de sair daí. Vem ficar comigo em Lisboa por um tempo. Afasta-te do Tiago e do seu veneno. E lembra-te de quem tu és. Inês, não tenho dinheiro para um bilhete de comboio para Lisboa. Mal consigo pagar a renda de um estúdio. Eu mando-te um bilhete. Faz só uma mala e vem para cá. Precisas de distância desta situação antes que te destrua completamente. Qual é o sentido? O Tiago ganhou, conseguiu tudo o que queria. A esposa perfeita, a gravidez fácil, a família instantânea e toda a gente a acreditar que o problema era eu. Eu sou apenas o exemplo moral agora. O sentido é que tens 31 anos e a tua vida não acabou. O sentido é que Tiago Soares não é a palavra final sobre o teu valor como ser humano. O sentido é que és tu quem decide o que acontece a seguir. Não sei o que acontece a seguir, não sei quem sou sem o Tiago. Então vem para Lisboa e descobre. Vem para cá, onde ninguém conhece a versão do Tiago da tua história. E lembra-te de como é seres tu mesma outra vez. Depois de desligar a chamada com a Inês, sentei-me na minha casa vazia e pensei no chá de bebê do Tiago, que seria dali a 2 dias. Ele esperava que eu aparecesse destroçada e desesperada, pronta para ser humilhada para o entretenimento dos seus amigos e família. Mas a Inês tinha razão numa coisa. O Tiago não tinha o direito de ser a palavra final sobre o meu valor. Olhei à volta para as divisões vazias que outrora foram a minha casa, para a cadeira dobrável que era agora o meu único móvel, para a mala que tinha feito com os poucos pertences que o Tiago me permitiu ficar. Durante 3 anos, deixei que o Tiago me convencesse de que o meu valor como mulher dependia da minha capacidade de lhe dar filhos. Durante 8 anos, deixei que ele definisse o meu valor com base no quão bem eu satisfazia as suas necessidades. Nos últimos 6 meses, deixei que ele reescrevesse a nossa história para me fazer a vilã na sua história de redenção. Mas, sentada naquela casa vazia, algo mudou dentro de mim. Talvez fosse o fundo do poço. Ou talvez tenha sido o momento em que finalmente deixei de acreditar nas mentiras do Tiago sobre quem eu era. Peguei naquele convite do chá de bebê mais uma vez a ler aquelas palavras, pequeno milagre, na caligrafia fluida da Catarina. O Tiago queria-me lá como a sua ex-mulher destroçada, a prova do que acontece a mulheres que não são suficientemente boas para o manter. Mas e se eu não aparecesse como a ex-mulher do Tiago? E se eu aparecesse como alguém completamente diferente? Peguei no meu telemóvel e liguei de volta a Inês. Inês, mudei de ideia sobre Lisboa. Ah, sério? Quando queres que marque o teu bilhete? Não quero fugir do chá de bebê do Tiago, quero ir. Sofia, não acho que seja uma boa ideia. Ouviste o que o Tiago disse sobre querer humilhar-te? Ouvi o que o Tiago disse e decidi que ele tem razão numa coisa. Este chá de bebê vai mostrar a toda a gente exatamente quem nós realmente somos. Só não vai mostrar o que ele pensa que vai mostrar. O que queres dizer? Quero dizer, o Tiago tem dito a toda a gente que sou uma mulher destroçada e amargurada que não aguentou o fato de ele ter encontrado a felicidade. Então, vou aparecer no chá de bebê dele e provar que ele tem razão. Estou confusa. O Tiago espera que eu chegue com um ar desesperado e patético. Ele quer que a família e os amigos olhem para mim e pensem: graças a Deus que o Tiago escapou daquela confusão. Então, é exatamente isso que lhes vou dar. Sofia, isso soa que estás a planear humilhar-te a ti mesma. Não, Inês, estou a planear deixar que o Tiago se humilhe a si mesmo. Pela primeira vez em meses, estava a pensar com clareza. O Tiago tinha construído toda a sua narrativa em torno da ideia de que eu era instável, amargurada e patética. Tinha convencido toda a gente de que me deixar foi um ato de autopreservação. Mas as narrativas podem ser reescritas, e o Tiago tinha me acabado de dar o palco perfeito para o fazer. Passei a manhã seguinte a investigar o chá de bebê do Tiago como se estivesse a planear uma operação militar. A festa ia ser em casa do irmão dele, o Nuno, a mesma casa onde o Tiago fingia viver sozinho enquanto, na verdade, brincava às casinhas com a Catarina e os filhos dela. De acordo com a página do evento no Facebook que a Catarina tinha criado, estavam convidadas 60 pessoas, incluindo toda a família do Tiago, os seus colegas de trabalho e a maioria dos nossos antigos amigos em comum.
A lista de convidados parecia um catálogo de toda a gente que agora acreditava na versão do Tiago da nossa história. A mãe dele, que pensava que eu tinha abandonado o nosso casamento porque não conseguia lidar com as dificuldades da fertilidade. O irmão dele, que provavelmente pensava que o Tiago era um santo por ter aguentado a minha obsessão por engravidar. Os colegas de trabalho dele, que viram o Tiago encontrar a felicidade com a Catarina depois de escapar da sua ex-mulher instável. Estava a estudar as fotos do evento que a Catarina tinha publicado. Decorações em tons pastel suaves, arranjos de mesa elegantes, uma mesa de sobremesas que provavelmente custou mais do que o meu orçamento mensal de supermercado. Quando o Seremeu-se o telelene, Baus tocou. Senhora Costa, daqui é a doutora Ferreira da Clínica de Fertilidade. Queria fazer o seguimento dos seus resultados de exames recentes. O meu coração parou. Desculpe, que resultados de exames? O painel de fertilidade completo que fez há 3 semanas. Os resultados chegaram, eu queria discutir algumas descobertas entusiasmantes consigo. Doutora Ferreira não vou à sua clínica há mais de 6 meses. De acordo com os nossos registros, fez análises ao sangue e uma ecografia no dia 28 de março. Deixe-me verificar. Sim, aqui está. Os resultados mostram uma excelente reserva ovárica, níveis hormonais perfeitos e nenhuns indicadores de quaisquer problemas de fertilidade. Senti a sala começar a girar. Isso é impossível. Tenho tentado engravidar há 3 anos sem sucesso. Senhora Costa, com base nestes resultados, não deveria ter qualquer dificuldade em conceber naturalmente. Na verdade, os seus marcadores de fertilidade são excepcionais para a sua idade. Estou, na verdade, surpreendida por ainda não ter concebido. Doutora, acho que houve algum engano. Alguém deve ter usado o meu nome ou o meu seguro. Deixe-me verificar novamente a informação. Número de segurança social a terminar em 429, data de nascimento 15 de novembro. Sou eu. Sim, mas não fiz nenhum exames. Os exames foram pedidos pelo seu marido, Tiago Soares. Ele disse que estava demasiado emotiva com os resultados para ligar, por isso ele queria tratar do seguimento. O Tiago tinha pedido exames de fertilidade para mim sem o meu conhecimento e depois mentiu sobre os resultados. Doutora Ferreira, o que é que o meu marido lhe disse exatamente sobre os meus resultados de exames anteriores? Ele disse que lhe tinham dito que tinha infertilidade inexplicada e que estava a ter dificuldades emocionais para aceitar o diagnóstico. Ele queria exames atualizados para ver se algo tinha mudado. E o que mostram estes novos resultados? Mostram que quem quer que lhe tenha dito que tinha problemas de fertilidade estava ou incorreto ou a mentir. Senhora Costa é uma das mulheres mais férteis que testei nos meus 20 anos de carreira. Desliguei o telefone e sentei-me na minha cadeira dobrável a tentar processar o que acabara de saber. O Tiago tinha pedido secretamente novos exames de fertilidade para mim, descobriu que eu nunca tive problemas de fertilidade e escondeu os resultados enquanto pedia o divórcio e engravidava a Catarina. O Tiago sabia há meses que a minha infertilidade era uma mentira. Ele sabia quando me disse que os seus próprios testes de fertilidade mostravam problemas. Ele sabia quando disse que não queria continuar com os tratamentos. Ele sabia quando pediu o divórcio, alegando que éramos incompatíveis por causa das nossas dificuldades de fertilidade. O Tiago descobriu que eu era perfeitamente capaz de engravidar e, em vez de me dizer, usou essa informação para justificar deixar-me por outra pessoa. Mas por que é que o Tiago esconderia resultados de testes de fertilidade que provavam que eu não estava estragada? A resposta atingiu-me como um relâmpago. O Tiago não me deixou porque eu não podia engravidar. O Tiago deixou-me porque eu podia engravidar e ele não queria ter filhos comigo. Todos aqueles anos de tratamentos de fertilidade, injeções de hormonas, consultas médicas e devastação emocional, o Tiago esteve a sabotar as nossas hipóteses de conceber enquanto me fazia acreditar que eu era defeituosa. Liguei de volta à doutora Ferreira. Doutora, preciso de lhe perguntar algo específico sobre os meus resultados. Com base nos meus marcadores de fertilidade, quais são as probabilidades de eu ter concebido naturalmente nos últimos 3 anos se estivéssemos a tentar corretamente?
Dados os seus excelentes indicadores de fertilidade, eu estimaria uma probabilidade de cerca de 90% de concepção no primeiro ano de tentativas, assumindo uma fertilidade masculina normal e o timing correto. O que impediria a concepção em alguém com os meus níveis de fertilidade? Timing incorreto, infertilidade de fator masculino ou interferência deliberada no processo de concepção. Interferência deliberada? Que tipo de interferência deliberada? Contracessão sem o conhecimento do parceiro, sabotar o timing da fertilidade, fornecer informação incorreta sobre os ciclos de ovulação. Infelizmente, já vi casos em que um parceiro impede secretamente a concepção enquanto o outro parceiro acredita que estão a tentar. O Tiago andou a sabotar as nossas tentativas de conceber enquanto me convencia de que o problema era eu. Lembrei-me de todos aqueles meses a acompanhar o meu ciclo e de como era o Tiago quem geria o timing, de como ele comprou os testes de ovulação e interpretou os resultados, de como ele agendou a nossa intimidade em torno do que ele afirmava serem os meus dias férteis. O Tiago andou a errar deliberadamente o timing de tudo enquanto me fazia acreditar que estávamos a esforçar-nos ao máximo para engravidar. Durante 3 anos, injectei-me com hormonas, submeti-me a procedimentos dolorosos e culpei o meu corpo por não conseguir fazer algo que o Tiago estava ativamente a impedir que acontecesse. E quando se cansou da farsa, confirmou secretamente que eu era perfeitamente fértil e depois usou as nossas dificuldades de infertilidade como justificação para me deixar por uma mulher que lhe podia dar a família instantânea que ele, na verdade, sempre quis. Liguei imediatamente a Inês. Inês, preciso de te contar uma coisa, e vai parecer uma loucura. O que aconteceu? Contei-lhe sobre a chamada da doutora Ferreira, sobre os resultados que o Tiago escondeu, o que me levou a perceber que ele andava a sabotar os nossos esforços de concepção, enquanto me fazia acreditar que eu estava estragada. A Inês ficou em silêncio por um longo tempo. Sofia, disse ela finalmente, isso não é apenas cruel, é abuso psicológico. O Tiago não se limitou a mentir-te. Ele destruiu sistematicamente o teu sentido de realidade enquanto te causava danos físicos e emocionais. Inês, e se o Tiago nunca quis ter filhos comigo? E se ele apenas gostava da ideia de ser casado? Mas quando chegou à altura de realmente começar uma família, ele percebeu que não queria que fosse comigo. Então ele devia ter sido honesto em vez de te torturar durante 3 anos. Mas não vês? O Tiago não podia simplesmente dizer que não queria filhos comigo porque aí pareceria o mal da fita. Então, em vez disso, ele fez-me acreditar que eu não podia ter filhos. Fez toda a gente acreditar que o nosso casamento falhou por causa dos meus problemas de fertilidade e depois deixou-me por alguém que já tinha filhos para poder ser um pai instantâneo sem ter de se comprometer realmente a ter filhos com ninguém. Isso é diabólico. É perfeito. O Tiago consegue ser a vítima de circunstâncias infelizes em vez do marido que abandonou a esposa porque não queria ter filhos com ela. Ele consegue a família que quer sem nenhum do trabalho ou compromisso. E eu fico a ser a mulher estragada cujo corpo falhou o seu casamento. Mas sentada ali com esta nova informação, percebi que o Tiago tinha cometido um erro crucial. Ele presumiu que eu nunca descobriria a verdade. O Tiago estava a planear exibir-me no seu chá de bebê como prova do seu bom discernimento em deixar-me. Ele queria que toda a gente visse a ex-mulher amargurada e sem filhos em comparação com a sua nova parceira grávida e pensasse que ele tinha feito a escolha certa. Mas o Tiago não sabia que eu agora sabia a verdade sobre tudo. Ele não sabia que eu tinha provas das suas mentiras, evidências da sua manipulação, documentação da sua crueldade. O Tiago pensava que estava a convidar a sua ex-mulher destroçada para ser humilhada no seu chá de bebê. Mas, na verdade, estava a convidar alguém que podia destruir toda a sua narrativa cuidadosamente construída com uma única chamada. Olhei novamente para aquele convite de chá de bebê, mas desta vez não o via como uma vítima. Via-o como uma oportunidade. O Tiago queria usar-me como entretenimento na sua festa. Tudo bem, mas o entretenimento não ia ser o que ele esperava. Peguei no meu telemóvel e comecei a fazer chamadas. Não para companhias aéreas para marcar voos para Lisboa, não para agências de apartamentos para encontrar um sítio para me esconder. Comecei a ligar a pessoas que me podiam ajudar a tornar-me alguém que o Tiago nunca esperaria ver.
Porque o Tiago ensinou-me algo valioso ao longo dos últimos 8 anos. Se vais destruir alguém, certifica-te de que essa pessoa nunca o vê a chegar. E Tiago Soares não fazia a mínima ideia do que estava prestes a atingi-lo. A escolha era clara. Agora, eu podia aceitar a narrativa do Tiago sobre quem eu era. A ex-mulher destroçada e amargurada cujos problemas de fertilidade tinham arruinado o seu casamento, ou podia mostrar a toda a gente quem o Tiago realmente era. Eu escolhi a destruição, mas não a minha própria. Destruição. A dele. A primeira chamada que fiz foi à doutora Ferreira, a pedir cópias de todos os meus resultados de exames e registros médicos. A segunda chamada foi para um advogado especializado em fraude médica e infligimento intencional de sofrimento emocional. A terceira chamada foi para a minha irmã Inês. Inês, preciso que me ajudes com uma coisa e preciso que confies em mim completamente. O que precisas? Preciso que me ajudes a desaparecer por 18 meses. Desaparecer. O Tiago quer exibir-me no seu chá de bebê como a ex-mulher destroçada que não aguentou a felicidade dele. Mas, e se a mulher que aparecer não estiver nada destroçada? E se for alguém que ele nunca poderia ter imaginado? Sofia, o que estás a planear? Estou a planear tornar-me alguém que o Tiago desejará nunca ter traído. A Inês ficou em silêncio por um momento. Ok, o que precisas que eu faça? Preciso de ir para Lisboa, mas não para me esconder. Preciso de me reinventar completamente. Preciso de me tornar bem-sucedida, confiante e feliz. Preciso de me tornar tudo o que o Tiago disse que eu nunca poderia ser sem ele. Isso parece um bom plano para a tua vida, mas o que tem a ver com o chá de bebê? O Tiago enviou-me um convite para um chá de bebê que vai acontecer daqui a 18 meses. Não, Inês, o chá de bebê do Tiago é este fim de semana. Não, Inês, o primeiro chá de bebê do Tiago é este fim de semana, mas tenho a sensação de que vai haver outra celebração no futuro dele, e quando houver, eu vou estar pronta. O que não contei a Inês foi que já tinha começado a mover as peças. Os registros de fertilidade que a doutora Ferreira me deu foram apenas o começo. Também pedi cópias dos testes de fertilidade do Tiago. Aqueles que ele afirmou mostrarem problemas, mas que na verdade eram completamente normais. Documentei cada mentira que o Tiago contou à sua família sobre o nosso divórcio. Guardei cada mensagem de texto onde ele tentava fazer-me sentir louca por me lembrar do nosso casamento de forma diferente da sua versão revista. Mas mais importante, comecei a planear um futuro que o Tiago não conseguia imaginar. Mudei-me para Lisboa e inscrevi-me num mestrado em gestão de empresas, usando o pequeno acordo do nosso divórcio como entrada para a minha educação. Enquanto o Tiago brincava às casinhas com a Catarina, eu estava a aprender sobre empreendedorismo, investimento e criação de riqueza. Comecei a fazer terapia para desfazer os danos psicológicos que o Tiago infligiu, mas, mais importante, para perceber como me tinha permitido ser manipulada de forma tão completa. Aprendi sobre gaslighting, abuso emocional e como os abusadores destroem sistematicamente o sentido de realidade das suas vítimas. Também aprendi que tudo o que o Tiago me tinha dito sobre mim era mentira. Eu não era obsessiva, era dedicada. Eu não era instável, era apaixonada. Eu não estava estragada, fui traída. Eu não era inútil, era subvalorizada. 6 meses na minha nova vida, conheci o Miguel Andrade numa conferência de tecnologia em Lisboa. O Miguel era um empresário de tecnologia que tinha criado e vendido 3 empresas até aos 35 anos. Era inteligente, gentil, bem-sucedido e, mais importante, via-me como uma pessoa inteira em vez de um recipiente de fertilidade. Quando contei ao Miguel sobre o meu casamento com o Tiago, ele ficou horrorizado com o abuso psicológico que eu tinha sofrido. Quando lhe contei sobre a sabotagem da fertilidade do Tiago, o Miguel abraçou-me enquanto eu chorava pela mulher que fui, que acreditou ser defeituosa. Sofia, disse o Miguel naquela noite, o Tiago não te deixou porque não podias ter filhos. O Tiago deixou-te porque tinha pavor de quem te poderias tornar se deixasses de acreditar nas mentiras dele sobre ti. O que queres dizer? Quero dizer, o Tiago manteve-te pequena e insegura porque era assim que te podia controlar. No momento em que descobrisses o teu próprio valor, ele perderia todo o poder sobre ti. Então, ele criou uma situação em que tu sentirias sempre que precisavas dele para validar o teu valor como mulher. O Miguel tinha razão.
O Tiago não tinha apenas sabotado a minha fertilidade, ele tinha sabotado o meu sentido de autoestima. Todos os meses em que eu falhava em engravidar, eu acreditava um pouco mais que era fundamentalmente defeituosa. Cada consulta médica que não trazia respostas tornava-me mais dependente do apoio e aprovação do Tiago. O Tiago andou a destruir sistematicamente a minha confiança para que eu nunca acreditasse que merecia algo melhor do que o que ele me estava a dar. Mas o Miguel viu algo em mim que o Tiago tentou apagar: potencial. No espaço de 1 ano, o Miguel e eu lançamos uma empresa de consultoria que ajudava mulheres a iniciar negócios após grandes transições de vida, como divórcio ou perda de emprego. A empresa foi imediatamente um sucesso porque estávamos a resolver um problema real: ajudar mulheres a reconstruir as suas vidas depois de serem derrubadas por circunstâncias ou pessoas que as subestimaram. O Miguel e eu apaixonamo-nos enquanto construíamos algo significativo juntos. Quando ele me pediu em casamento, não foi porque precisava de mim para completar a sua vida. Foi porque queria partilhar a sua vida com alguém que ele genuinamente admirava e respeitava. Mas o verdadeiro milagre aconteceu quando decidimos começar uma família. Engravidei no nosso 2º mês de tentativas, exatamente como a doutora Ferreira previu que aconteceria com a minha excelente fertilidade. Quando a ecografia mostrou que íamos ter gêmeos, o Miguel chorou de alegria. Quando a ecografia seguinte revelou que, na verdade, íamos ter quadrigêmeos, o Miguel rodopiou comigo pelo consultório, a rir-se de como íamos precisar de um carro maior. 4 bebés, disse o Miguel, a beijar-me. A nossa pequena equipa de futsal. Tens a certeza que consegues lidar com 4 bebês de uma vez? Sofia, eu consigo lidar com qualquer coisa contigo. És a mulher mais forte que conheço. O Miguel viu-me construir uma empresa de sucesso do nada. Viu-me a curar de anos de abuso psicológico. Testemunhou-me a descobrir o meu próprio valor e a recusar-me a aceitar menos do que merecia. Para o Miguel, eu não era uma mulher que tinha falhado no seu primeiro casamento por causa de problemas de fertilidade. Era uma mulher que tinha sobrevivido à tortura emocional e emergido mais forte. Quando os nossos quadrigêmeos nasceram, 2 rapazes e 2 raparigas, Leonor, Duarte, Matilde e Lourenço, todos saudáveis e perfeitos, o Miguel foi o primeiro a sugerir que levassem o seu apelido. Quero que o mundo saiba que estas crianças pertencem à nossa família, disse ele. Quero que toda a gente saiba o quão orgulhoso estou de ser o pai deles e o teu marido. Assim, Leonor, Duarte, Matilde e Lourenço Andrade vieram ao mundo como parte de uma família construída com base no respeito mútuo, amor genuíno e sonhos partilhados. Eu estava a adaptar-me à vida como mãe de 4 quando chegou o 2º convite para o chá de bebê do Tiago. O envelope estava endereçado a Sofia Costa, na minha antiga morada, mas os correios reencaminharam-no para a minha nova casa, uma vivenda espaçosa em Cascais que o Miguel e eu tínhamos comprado para acomodar a nossa família crescente. Olhei para o convite, percebendo que o Tiago não fazia ideia de que Sofia Costa já não existia. A mulher que fora destroçada pela sua traição tinha sido substituída por Sofia Almeida, empresária, mãe e esposa de um dos homens mais bem-sucedidos da cena tecnológica de Lisboa. A Catarina vai ter outro chá de bebê? Perguntou o Miguel, a ler por cima do meu ombro. E o Tiago ainda pensa que sou a ex-mulher patética que nunca o superou. Vais? Olhei para o Miguel a segurar a Matilde enquanto o Duarte gatinhava aos seus pés e pensei na mulher que eu era quando o Tiago me deixou. Aquela mulher acreditava que não valia nada sem um marido, que estava estragada sem filhos e destinada-o a viver como um exemplo moral sobre mulheres que não conseguiam manter os seus homens satisfeitos. Mas a mulher em que me tornei tinha construído um negócio multimilionário, casado com um homem que a idolatrava e dado à luz 4 filhos lindos que cresceriam a saber que a sua mãe era poderosa. Na verdade, disse eu a sorrir para o Miguel, acho que vou. Devo preocupar-me com o Tiago a tentar manipular-te outra vez? O Tiago não consegue manipular alguém que sabe exatamente quem é e o que vale. Além disso, acho que está na hora de o Tiago aprender em quem eu realmente me tornei depois de ele me ter deitado fora. O Miguel sorriu. Devo preocupar-me com o que lhe vais fazer? O Tiago passou anos a fazer-me acreditar que eu estava estragada.
Usou os meus supostos problemas de fertilidade para justificar a destruição da minha vida. Exibiu a minha dor como entretenimento para os seus amigos e família. E agora vou mostrar-lhe exatamente o que ele perdeu quando decidiu que eu não valia a pena lutar. O chá de bebê ia ser na mesma quinta de eventos onde o Tiago e eu celebramos o nosso aniversário há 3 anos. Ao entrar no estacionamento com o meu Porsche 911 branco, um presente do Miguel quando a nossa empresa atingiu o primeiro milhão de faturação, consegui ver o Tiago pela janela, a conversar animadamente com os amigos, enquanto a Catarina exibia a sua barriga de grávida às outras mulheres. Verifiquei a minha aparência no espelho retrovisor, vestido de marca, maquilhagem profissional, confiança a irradiar de cada poro. Eu parecia o sucesso, a felicidade e tudo o que o Tiago me convenceu que eu nunca poderia alcançar sem ele. Mas a verdadeira surpresa estava no banco de trás. Leonor, Duarte, Matilde e Lourenço Andrade, com 18 meses e absolutamente perfeitos, estavam vestidos com roupas a condizer e prontos para conhecer o ex-marido da mãe. Ao desapertar a primeira cadeirinha, pensei no plano do Tiago de me humilhar no seu último chá de bebê. Ele queria que toda a gente visse a mulher destroçada e sem filhos, que era demasiado danificada para o manter satisfeito. Mas o Tiago cometeu um erro crucial nos seus cálculos. Ele presumiu que eu ficaria destroçada. Em vez disso, usei a sua traição como combustível para me tornar tudo o que ele me disse que eu nunca poderia ser. E agora, o Tiago estava prestes a descobrir que a mulher que ele deitou fora se tinha tornado na mulher que ele nunca mereceu. Peguei na Matilde da sua cadeirinha e sorri enquanto ela balbuciava feliz nos meus braços. Pronta para conheceres o velho amigo da mamã? Sussurrei-lhe. Ele está prestes a aprender o que acontece quando se subestima uma mulher que se recusa a ser derrotada. Enquanto caminhava em direção à entrada da quinta com 4 filhos lindos e a confiança de uma mulher que reconstruiu a sua vida inteira das cinzas da crueldade do Tiago, conseguia ver os convidados a começarem a reparar em nós através das janelas. A conversa do Tiago parou a meio da frase quando me viu através do vidro. O seu rosto ficou completamente branco ao registrar o que estava a ver. A ex-mulher infértil que ele destruiu, a caminhar em direção ao seu chá de bebê com quadrigêmeos e a irradiar o tipo de sucesso que ele convenceu toda a gente que ela nunca poderia alcançar. O espetáculo do chá de bebê do Tiago estava prestes a começar. Mas, mais uma vez, o espetáculo não ia ser o que o Tiago esperava. O salão de festas ficou em silêncio quando entrei pela porta a carregar a Matilde, com a Leonor, o Duarte e o Lourenço a caminharem ao meu lado nas suas roupas a condizer. Todas as conversas pararam. Todas as cabeças se viraram. Todas as pessoas que acreditaram na história do Tiago sobre a sua ex-mulher destroçada e infértil olharam em choque para essa mulher confiante com 4 filhos lindos que acabara de entrar na sua narrativa. O copo de espumante do Tiago escorregou-lhe da mão e estilhaçou-se no chão de mármore. Meu Deus, sussurrou alguém. Aquela é a Sofia? A Catarina, que estava a exibir a sua barriga de grávida a um grupo de mulheres, virou-se e o seu rosto empalideceu. A mulher que o Tiago descrevera como patética e sem filhos estava ali, no seu vestido de marca, com quadrigêmeos que eram claramente prósperos e felizes. Sofia, disse o Tiago, a voz mal audível, o que estás aqui a fazer? Convidaste-me, lembras-te? Disse eu, a voz calma e confiante. Disseste que seria bom para mim ver o quão feliz tu estás agora. A mãe do Tiago aproximou-se de nós primeiro, os olhos arregalados de confusão. Sofia, querida, de quem são estas crianças? São os meus filhos, senhora Soares. Leonor, Duarte, Matilde e Lourenço Andrade. Andrade? A voz do Tiago falhou. Sim, eles têm o nome do pai, o nome do meu marido. A palavra marido atingiu o Tiago como um golpe físico. Ele esteve tão certo de que eu nunca recuperaria do nosso divórcio, nunca encontraria outra pessoa, nunca teria a família que eu tanto desejava. Estás casada? Perguntou a Catarina, a voz alta e tensa. Muito felizmente casada. O Miguel e eu celebramos o nosso 2º aniversário no mês passado. Mas o Tiago disse que não podias ter filhos, disse a senhora Soares, parecendo confusa. Ele disse que foi por isso que o vosso casamento acabou. Sorri gentilmente para a mãe do Tiago, a mulher que teve pena de mim durante anos com base nas mentiras do filho.
Senhora Soares, acho que o Tiago pode ter percebido mal alguma informação médica. Como pode ver, não tive qualquer problema em ter filhos assim que estive com o parceiro certo. O rosto do Tiago passava por um ciclo de emoções, choque, pânico, raiva e algo que parecia o reconhecimento de que o seu mundo inteiro estava prestes a desmoronar. Que idade têm eles? Perguntou o Nuno, irmão do Tiago, a fazer as contas de cabeça. 18 meses, respondi alegremente. Os olhos do Nuno arregalaram-se enquanto calculava para trás. Mas isso significa que engravidaste quase imediatamente depois de o teu divórcio ser finalizado. Na verdade, engravidei cerca de 6 meses depois do nosso divórcio. Aparentemente, o Tiago estava enganado sobre os meus problemas de fertilidade. Um murmúrio percorreu a multidão enquanto as pessoas começavam a perceber as implicações do que eu estava aí a dizer. Se eu tinha engravidado facilmente com outra pessoa, então a história do Tiago sobre o nosso casamento ter acabado devido à minha infertilidade não fazia sentido. Não percebo, disse a Catarina, a olhar do Tiago para mim. O Tiago disse que tinhas infertilidade inexplicada, que andavas a tentar há anos sem sucesso. Andamos a tentar durante anos sem sucesso, confirmei. Mas acontece que o problema não era a minha fertilidade, afinal. O rosto do Tiago tinha ficado completamente branco. Ele sabia para onde isto ia e era impotente para o impedir. Tiago, disse a mãe dele lentamente, se a Sofia podia ter filhos, por que é que vocês, os dois, não podiam ter filhos juntos? O salão estava em silêncio absoluto, exceto pelos meus bebés a balbuciar alegremente nos seus carrinhos. Toda a gente olhava para o Tiago à espera de uma explicação que fizesse sentido das contradições na sua história. É complicado, disse o Tiago fracamente. Na verdade, não é nada complicado, disse eu, a pegar no meu telemóvel. A doutora Ferreira da Clínica de Fertilidade ajudou-me a perceber exatamente o que aconteceu. Os olhos do Tiago arregalaram-se de pânico. Sofia, não. O que, Tiago? Não contar a verdade? Não partilhar os registros médicos que me escondeste? Não explicar à tua família e amigos como o nosso casamento realmente acabou? Que registros médicos? Perguntou a senhora Soares. Olhei pela sala para todas as pessoas que tinham acreditado na versão do Tiago da nossa história, que me tinham pintado como a mulher destroçada que afastou um bom homem. O Tiago pediu secretamente testes de fertilidade para mim 3 semanas antes de pedir o divórcio. Os resultados mostraram que tenho uma fertilidade excepcional, acima da média para a minha idade. A médica disse que eu não deveria ter tido qualquer dificuldade em conceber naturalmente. O silêncio na sala era ensurdecedor. Mas o Tiago nunca me falou desses resultados, continuei. Em vez disso, usou as nossas dificuldades de fertilidade como justificação para terminar o nosso casamento. Não percebo, disse a Catarina, mas a sua voz sugeria que estava a começar a perceber perfeitamente. O Tiago deixou-me acreditar durante 3 anos que o meu corpo estava estragado, que eu era defeituosa, que eu era a razão pela qual não podíamos ter filhos. Ele viu-me a injetar-me com hormonas, a passar por procedimentos dolorosos e a culpar-me pelos nossos problemas de fertilidade, sabendo o tempo todo que não havia nada de errado comigo. A mãe do Tiago olhou para o filho com horror. Tiago, isto é verdade? Não é assim tão simples, disse o Tiago desesperadamente. A situação era complicada. A situação era que o Tiago não queria ter filhos comigo, disse eu calmamente. Mas em vez de ser honesto sobre isso, ele sabotou as nossas tentativas de conceber enquanto me fazia acreditar que o problema era eu. Isso não é verdade, explodiu o Tiago, mas a sua negação soou oca. A sério? Então explica como engravidei de quadrigêmeos 6 meses depois do nosso divórcio. Tiago, explica como uma mulher com infertilidade inexplicada concebeu 4 bebês naturalmente com o seu novo marido. A multidão olhava para o Tiago com crescente compreensão e nojo. A sua história nunca tinha feito sentido, mas ninguém a questionou porque confiavam nele. Agora, confrontados com a prova do seu engano, as pessoas viam o Tiago por quem ele realmente era. Tiago, disse a Catarina em voz baixa, disseste-me que a Sofia te culpava pelos problemas de fertilidade dela. Disseste que ela se tornou obsessiva e instável. Catarina, deixa-me explicar. Disseste-me que ela não aguentou o fato de tu teres seguido em frente e encontrado a felicidade. Mas, Tiago, olha para ela.
Parece alguém que não conseguiu aguentar a tua felicidade. Toda a gente olhou para mim, bem-sucedida, confiante, rodeada por 4 filhos lindos, e a irradiar o tipo de contentamento que vem de ser genuinamente amada e valorizada. Acho, disse a senhora Soares lentamente, que precisamos de ouvir a verdade sobre o que realmente aconteceu no vosso casamento. O Tiago parecia encurralado, percebendo que todas as suas mentiras estavam a desmoronar-se à sua volta. Mãe, não é a altura nem o lugar. Na verdade, esta é exatamente a altura e o lugar, disse eu gentilmente. O Tiago queria que eu estivesse aqui para mostrar a toda a gente o quão patética a sua ex-mulher se tinha tornado. Então, vamos mostrar a toda a gente exatamente quem nós os dois realmente somos. Olhei pela sala para os rostos que conhecia há anos, a família do Tiago, os nossos antigos amigos, pessoas que acreditaram na sua história sobre a ex-mulher instável que arruinou um bom casamento. O Tiago disse-vos a todos que o nosso casamento acabou porque eu era obcecada por ter filhos e não conseguia lidar com os nossos problemas de fertilidade. Mas o Tiago sabia que eu podia ter filhos facilmente porque tinha visto os meus resultados. O Tiago disse-vos que me tornei amargurada e instável. Mas foi o Tiago quem pediu o divórcio depois de começar uma relação com a Catarina enquanto ainda éramos casados. A Catarina arfou. Enquanto ainda eram casados. O Tiago pediu uma separação, mudou-se para a casa do irmão e começou a namorar com a Catarina enquanto me dizia que precisava de espaço para pensar no nosso casamento. Deixou-me acreditar que podíamos reconciliar-nos enquanto ele já estava a construir uma nova relação. Tiago, disse o Nuno, a voz cheia de nojo, disseste-nos que a Sofia te tinha deixado. Eu nunca deixei o Tiago, disse eu em voz baixa. Vivi na nossa casa sozinha durante meses, à espera que ele voltasse para casa enquanto ele brincava às casinhas com a Catarina e os filhos dela. A expressão no rosto do Tiago dizia-me que ele sabia que a sua reputação estava destruída. Cada mentira que ele contou estava a ser exposta à frente de toda a gente que lhe importava. Mas aqui está o que o Tiago não contava. Continuei. O Tiago pensou que destruir o meu casamento me destruiria a mim. Pensou que tirar-me a minha casa, a minha segurança financeira e o meu sentido de autoestima me deixaria destroçada para sempre. Olhei diretamente para o Tiago, o homem que uma vez me fez acreditar que eu não valia nada. Em vez disso, perder o Tiago foi a melhor coisa que já me aconteceu. Forçou-me a descobrir quem eu realmente era, por baixo de todas as mentiras que ele me fez acreditar sobre mim. O Miguel escolheu esse momento para entrar no salão, depois de ter estacionado o carro. Era alto, bonito, bem-sucedido e adorava-me claramente a mim e aos nossos filhos. Beijou-me gentilmente e tirou-me o lourenço dos braços. Desculpa o atraso, meu amor. O trânsito estava terrível. Olhou em volta da sala silenciosa e sorriu. Espero não ter interrompido nada importante. Apenas a apresentar os nossos filhos a uns velhos amigos, disse eu a sorrir para o meu marido. O Tiago olhou para o Miguel, o marido bem-sucedido, atraente e dedicado que me valorizava de todas as formas que o Tiago nunca valorizou. Tiago, disse eu, a olhar para o meu ex-marido uma última vez. Obrigada. Obrigada? A voz do Tiago era quase um sussurro. Obrigada por me mostrares que eu merecia mais do que contentar-me com alguém que me via como estragada. Obrigada por me forçares a reconstruir a minha vida para que eu pudesse descobrir o quão forte eu realmente era. Obrigada por me deixares para que eu pudesse encontrar alguém que vê o meu valor. Olhei em volta da sala para todas as pessoas que acreditaram nas mentiras do Tiago sobre mim. E obrigada por me convidares para o teu chá de bebê para que eu pudesse mostrar a toda a gente em quem eu realmente me tornei depois de me teres deitado fora. A reputação do Tiago, a sua narrativa, toda a sua identidade como o homem razoável que escapou de uma esposa instável, jazia em pedaços aos seus pés. A Catarina olhava para o Tiago com um horror crescente, percebendo que tinha sido manipulada tal como eu. A família do Tiago olhava para ele com nojo e vergonha. Os seus amigos percebiam que tinham apoiado um homem que abusou psicologicamente da sua esposa durante anos. Tiago, disse a Catarina em voz baixa, acho que precisamos de falar.
Enquanto o Miguel e eu colocávamos os nossos filhos de volta nas cadeirinhas, senti uma paz que não experimentava há anos. O Tiago gastou tanta energia a tentar destruir-me que nunca percebeu que, na verdade, estava a libertar-me para me tornar alguém extraordinária. Como te sentes, né? Perguntou o Miguel enquanto nos afastávamos da quinta. Sinto pena dele, disse eu. Sinceramente, o Tiago passou tanto tempo focado em manter-me pequena que nunca se esforçou para se tornar alguém que valesse a pena manter. Deitou fora uma mulher que o teria amado para sempre. E para quê? Para se sentir superior a alguém por alguns anos. Ele é que perdeu, disse o Miguel, estendendo a mão para apertar a minha. Embora tenha de admitir, estou grato por ele ter sido demasiado estúpido para apreciar o que tinha. Caso contrário, nunca te teria encontrado. Olhei para trás, para os nossos 4 filhos a dormir pacificamente nas suas cadeirinhas, depois para o meu marido que viu a minha força quando o Tiago só viu o meu desespero. O Tiago tentou escrever uma história onde eu era a ex-mulher destroçada que arruinou um bom casamento por causa das minhas próprias inadequações. Mas as histórias podem ser reescritas por pessoas que se recusam a aceitar a narrativa de outra pessoa sobre o seu valor. No final, o Tiago teve exatamente o que merecia, as consequências da sua própria crueldade. E eu tive exatamente o que sempre mereci, um amor construído na verdade, respeito e parceria genuína. Enquanto conduzíamos para casa, para a nossa bela vida, percebi que o Tiago tinha razão numa coisa. Aquele chá de bebê mostrou a toda a gente exatamente quem nós realmente éramos. Só não foi a revelação que o Tiago estava à espera. Às vezes o universo não te dá apenas justiça, dá-te poesia. E às vezes a melhor vingança é simplesmente viver tão bem que o teu antigo abusador se torna irrelevante para a tua felicidade. Se alguma vez te disseram que não é suficiente, se alguma vez foste descartada por alguém que supostamente te amava, se alguma vez te fizeram sentir estragada pela crueldade de outra pessoa, lembra-te disto. A opinião deles sobre o teu valor diz tudo sobre eles e nada sobre ti. O teu valor não diminui com base na incapacidade de alguém o ver. E às vezes, afastar-se de alguém que não te aprecia é o primeiro passo para encontrar alguém que o faz. Certifiquem-se de que clicam no gosto se acreditam no poder de reconstruir a vossa vida após a traição. E subscrevam para mais histórias sobre pessoas que se recusam a deixar que a crueldade de outra pessoa defina o seu futuro. Porque às vezes o melhor capítulo da tua vida começa quando outra pessoa decide que já não quer fazer parte da tua história. O Tiago pensou que estava a terminar a minha história quando apresentou aqueles papéis do divórcio. Mas, na verdade, ele estava apenas a dar-me permissão para escrever uma melhor. E essa, meus amigos, é a mais bela forma de vingança.